Fala, viajantes! Primeiro vídeo aqui no canal, tô muito empolgado, tô animado, tô feliz e tô nervoso ao mesmo tempo, porque isso aqui é muito diferente, na verdade, do que o Instagram, né? Instagram é celular, enfim. Primeiro vídeo eu vou falar de um assunto muito legal, que muita gente me pergunta, muita gente tem vontade de fazer, mas não tem coragem, enfim. Viajar sozinho. Vou contar um pouco da minha experiência e deixar algumas dicas. Roda a vinheta e vamos lá. Bom, então vamos lá. Por que viajar sozinho? Por que as pessoas começam a viajar sozinho como eu comecei? Eu acho que a maioria da galera começa pelo mesmo motivo, que é aquela de eu quero viajar, mas vou chamar meus amigos, algumas pessoas da minha família, só que nunca bate as férias, nunca bate o feriado prolongado, um feriado prolongado eu trabalho, meu amigo não, meu familiar não, ou agora eu tenho condição financeira de ir e meu amigo não tem. Enfim, chegou uma hora que eu cansei disso. Falei, quer saber? Eu vou sozinho. Mas antes disso, eu decidi fazer um intercâmbio. Foi onde realmente, de fato, eu comecei a viajar sozinho. Foi a minha primeira vez fora do país sozinho. Foi a segunda vez que eu tinha saído do país. A primeira foi com 2 amigos. E aí eu queria ter essa experiência. O intercâmbio não era só para eu estudar inglês de fato, até porque meu inglês era muito básico. Foi um mês de férias que eu peguei na empresa. A ideia mesmo era ter uma experiência saindo do país sozinho e, claro, conhecer um outro país. E foi muito legal, porque eu não esperava conhecer tanta gente, fazer tantas amizades, além, óbvio, de amigos brasileiros, que brasileiro parece que tem imã, né? Onde você vai, você conhece brasileiro, é incrível, tem brasileiro no mundo inteiro. Mas também eu fiz amizades de todas as nacionalidades possíveis que tinham naquela escola, principalmente asiático, né? Asiático faz muito intercâmbio ali no país que eu fui, Canadá, que tá a bandeirinha aqui, melhor país do mundo. Enfim, eu fiz amizades assim, tipo, de uma forma que eu jamais imaginei. Era a galera não só da sala na escola que eu estudava, mas também, tipo, nos intervalos. Eu saía no intervalo, sei lá, ia tomar um café, trombava com alguém e conversava ali, e de repente a gente tava almoçando junto e saindo, e, cara, essa experiência pra mim foi incrível. A experiência de intercâmbio foi a melhor experiência da minha vida, não tenho dúvidas disso. E aí eu voltei, e quando eu voltei eu falei, cara, eu quero viver mais disso daí, eu quero ter outras experiências como essa. E aí eu escolhi isso e às vezes até eu nem chamo mais ninguém, eu simplesmente quero ir sozinho. Uma das últimas viagens que eu fiz também, eu fui para os Estados Unidos e eu troquei uma viagem que eu queria muito fazer também, que era um mochilão aqui na América do Sul, que era conhecer Peru, Bolívia e um outro país que eu não lembro qual que com um amigo. Então eu troquei essa experiência de ir com um amigo para um lugar que eu também já queria, para ir para os Estados Unidos sozinho. Eu falei, cara, eu quero ter essa experiência, eu quero ir para Nova York sozinho, eu quero vivenciar isso sozinho. E foi incrível. Agora, eu sei que muita gente tem medo, mas assim, cara, é normal, eu tenho medo de avião, assim, a galera nem entende, mas eu tenho medo de avião, mas a gente precisa vencer os nossos medos. Por exemplo, um outro exemplo que tá um pouco fora de contexto, mas eu fui pular de paraquedas uma vez. Você acha que eu fui sem medo? Não, eu fui cagando de medo. Pra mim foi o maior medo da vida que eu já enfrentei, mas, cara, eu fui. Eu fui porque eu acho que era uma experiência que eu tinha que provar pelo menos uma vez na vida. Então, assim, o medo de viajar sozinho, ele é normal. Eu tive medo quando eu fui pro Canadá há quase 5 anos atrás, sozinho. Lógico que eu tive medo. Nossa, eu tava cagando de medo, com muito medo. Você não sabe o que você vai enfrentar, você não sabe como que é a cultura, comunicação, meu inglês era péssimo, você não sabe como você vai se comunicar e chegar lá, tipo, eu não tinha alugado, reservado uma vanzinha, né, pra me levar até a casa de família que eu fiquei. E isso foi tudo proposital. Eu falei, não, eu quero vivenciar tudo isso, eu vou chegar lá e vou me virar. E isso é muito bom. É claro, você tem que se preparar um pouco, mas você vai ver que você vai se virar, porque assim, perrengues você vai ter, independente de onde você for, com quem você tiver, muito provavelmente numa viagem internacional você vai ter algum tipo de perrengue, principalmente mochileiro, assim, que vai com menos grana, que não tá tão preparado para gastar, você vai ter alguns perrengues, isso é normal, eu tenho perrengue em toda viagem. Mas assim,
o medo tem que ser vencido. Isso você tem que colocar na sua cabeça, eu vou e ponto. Compra passagem que não vai ter volta, não vai ter volta. Compra passagem, reserva o hotel e fala, eu vou e ponto, acabou. Não fica dependendo dos seus amigos, da sua família, porque nem sempre você vai conseguir realmente. Às vezes você vai passar suas férias em casa porque não tem companhia para ir com você, porque seu amigo não conseguiu pegar as férias junto com você, ou porque o seu amigo não está com condições financeiras para ir com você nesse mesmo momento. Não faça isso, galera. Simplesmente vá. Pegue aí esse primeiro passo, tome esse primeiro passo, compre a passagem, reserve o hotel e vá. Agora, eu contei um pouquinho da minha experiência, que foi no Canadá, e eu já passei por países como Estados Unidos, Peru, Chile, Uruguai, eu já conheci 15 países, e eu acho que basicamente metade deles foi indo sozinho. Enfim, contei um pouquinho da minha experiência, agora eu quero deixar para vocês 5 dicas para vocês tomarem essa coragem e algumas coisas que vocês devem fazer para quem vai viajar sozinho. Primeira dica, principalmente se você vai viajar sozinho pela primeira vez. Quem já está acostumado a viajar sozinho já tem meio que um roteirinho a seguir, já sabe o que vai fazer, já não tem tantos medos. Enfim, primeira dica é: defina o seu roteiro. Eu sei que tem muita gente que não gosta de viajar com roteiro formadinho. Eu, principalmente, eu não gosto. Mas eu gosto de montar o roteiro. Eu monto o roteiro por quê? Porque tem coisas específicas que eu quero fazer. Eu gosto de pegar um dia também específico para simplesmente sair. Sair e falar, hoje eu vou conhecer o que eu tiver que conhecer. Vou simplesmente andar pela cidade, conhecer pessoas, conhecer restaurantes novos, conhecer um bar, conhecer qualquer coisa. Mas um dia eu separo para não ter roteiro. Mas é importante você ter o seu roteiro, saber exatamente como você vai fazer, como você vai se locomover, quanto que é o tipo de transporte. Por exemplo, em Nova York eu fui sozinho e eu ia ficar exatamente 7 dias em Nova York. E eu pesquisei antes, eu sabia que exatamente por 7 dias eu poderia comprar um ticket de metrô que me daria viagens assim ilimitadas por 7 dias. Eu pagava um valor X e por 7 dias eu poderia utilizar. Então foi o que eu fiz. Eu cheguei no metrô lá no aeroporto, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o ticket de 7 dias, que eu ia usar os 7 dias certinhos. Então eu poderia andar pela cidade o dia inteiro de metrô com uma única tarifa de semanal. Então, defina seu roteiro, saiba como que você vai, saiba como chegar no aeroporto, o local do aeroporto, a distância entre a sua hospedagem, se você vai de táxi, se você vai de Uber, se você vai reservar uma van antes, alguma empresa, enfim, defina essas coisas se você é viajante sozinho de primeira viagem. Dica número 2. Essa dica eu aprendi com um amigo, meu amigo Lúcio, que já era um mochileiro, se hospedar em hostel. Todo viajante, todo mochileiro hoje se hospeda em hostel e escolhe hostel não só, pelo menos no meu caso, eu não escolho só hostel pela economia. Além dele ser muito mais barato na maioria das vezes, o hostel te proporciona experiências diferentes, que uma delas para mim, é a mais válida, conhecer pessoas. O hostel, o que é hostel para quem não conhece ainda, quem não está familiarizado com esse nome? Nada mais é do que um albergue. O hostel é um novo nome que deram para um albergue com quartos compartilhados. Isso não quer dizer, galera, que é um negócio que não tem estrutura, principalmente fora do país. O Brasil, às vezes, tem alguns que são meio bagunçados, meio sujinhos, já fiquei em alguns mais ou menos. Mas, principalmente fora do país, hostel é um negócio muito bem estruturado. Só que são quartos compartilhados. Você vai dormir com outras pessoas. Pode ser, por exemplo, no caso de homens, você pode escolher quartos só com homens. No caso de mulheres, pode escolher quartos só com mulheres. Ou quartos compartilhados para ambos os sexos. Eu escolho esse tipo de quarto, porque eu tenho a oportunidade de conhecer mais pessoas. Se eu ficar num quarto só com homem, eu só vou conhecer cueca. Também não tenho esse interesse, né? Eu quero conhecer todo tipo de gente, então... Mas não é só o quarto também, né? O hostel tem as áreas de interesse que você vai... Muito hostel tem bar no próprio hostel, que eles proporcionam festas e outras atividades, justamente para conectar a galera. Então, a dica de hostel é muito importante. Você vai economizar e ter experiências incríveis com pessoas. Eu lembro que no Peru, eu
dividir táxi com pessoas para ficar mais barato, que a gente estava indo para um passeio, então, e aí conheci a galera. E aí eu cheguei em Machu Picchu, em Águas Calientes, né, a cidade. Conheci também um cara no hostel, a gente combinou eu ia para Machu Picchu sozinho, né? Ia subir sozinho, ia fazer o passeio lá sozinho. Conheci um italiano. Ele falou: "Cara, também vou amanhã, então vamos junto". A gente acordou cedo, tomou café juntos, subimos juntos, fizemos muita coisa legal ali juntos. Enfim, tem várias histórias de pessoas que conheci no hostel, apesar de, às vezes, eu não... até me afastar um pouco da galera, porque, às vezes, como eu viajo, às vezes, de uma forma muito corrida, eu meio que tenho umas coisas que eu quero fazer, e se eu me conectar com muita gente, a galera vai me chamar para fazer outras coisas, e aí eu vou acabar não fazendo, não vendo o que eu quero ver naqueles dias específicos pelo tempo ser curto, mas quando eu tenho um tempo melhor, é óbvio que eu vou me deixar levar por toda a experiência possível que estiver aí a acontecer. Então, segunda dica, se hospede em hostel. Dica número 3. Dica número 3, que pra mim é muito importante, principalmente por conta do Instagram aí, de estar compartilhando com a galera meio que ao vivo, né? Tudo que eu tô vivendo, as experiências que eu tô vivendo nas viagens, é viajar conectado, galera. Chip de viagem, pra mim é uma coisa muito importante, não só por conta de estar ali com o Instagram, mostrando tudo a todo tempo, mas porque pelo uso de mapas, pelo uso de Ubers, se você está num lugar que você não sabe muito bem onde você está, naqueles momentos de perrengue, você consegue pesquisar como voltar, ou pesquisar, às vezes você está em um lugar muito afastado e você não sabe o que comer, por exemplo, está com muita fome, você consegue pesquisar o que comer ali pela região que você está. Enfim, eu recomendo o chip da EasySim4U, que pega muito bem na América do Norte, principalmente América do Norte e Europa. Nos outros países eu não recomendo muito porque eu não tive experiência muito boa, mas nos Estados Unidos ele era excelente, funcionou até melhor do que o Wi-Fi do próprio hostel que eu fiquei, então eu nem ligava o Wi-Fi, eu só utilizava o chip da EasySim4U, que você utiliza ele, compra diária, né, quantos dias você vai precisar, e você utiliza o 4G de forma ilimitada. Isso é muito bom. Eu tenho um código também, vou deixar aqui, um cupom de desconto que você pode adquirir e o link aqui na descrição. Terceira dica, viagem conectado. Quarta dica, essa dica você não precisa exatamente seguir assim à risca, você pode fugir um pouquinho dela, mas eu acho legal vocês saberem. Então, se você nunca viajou sozinho, eu recomendo você, e quer começar a fazer isso, eu recomendo vocês começarem pelo próprio país, começar pelo Brasil. Eu, por exemplo, sou de São Paulo. Sei lá, alguém de São Paulo que nunca foi para o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro. Começa pelo Rio de Janeiro, mas se hospede em hostel, que você já vai ter aquela experiência de conhecer outras pessoas de outros países. Rio de Janeiro é uma cidade muito turística, tá sempre cheio de gringo, então se você se hospedar em hostel, com certeza você já vai se conectar com muitos gringos. Quem sabe você já já faz uma amizade com alguém e já define já ali o seu próximo destino para fora do país. É assim que funcionam as coisas, isso é muito legal. Enfim, mas não quero começar pelo Brasil, quero muito sair logo. A América do Sul é super recomendado e isso é uma dica que eu ouço de bastante gente. Eu pelo menos também, minha primeira viagem sozinha foi para o Canadá, como eu falei, mas a primeira viagem internacional foi nos nossos irmãos vizinhos aqui, Argentina. Eu fui para Buenos Aires e muita gente começa assim, é um destino que muitos viajantes começam, é o primeiro destino de muitos viajantes. Então eu recomendo também Buenos Aires, é uma cidade muito legal, ou algum destino aqui na América do Sul, porque principalmente pelo idioma, se você não está confortável, tem muito medo de, o meu inglês é muito ruim. O espanhol é mais tranquilo para nós brasileiros, para a gente entender. Tanto para a gente entender quanto para eles conseguem também compreender o português. Às vezes não é tão claro para alguns, é claro, se a gente falar muito rápido, assim como eles se falarem muito rápido, a gente não vai entender. Mas a América do Sul, no geral, são países que eu recomendo para uma primeira viagem sozinho. Quinta dica, galera, vá preparado para os perrengues, porque nem tudo são flores e amores. Claro, você vai ter perrengue nas viagens e isso é normal, é só ir preparado que eu digo preparado mentalmente, para você não surtar, não querer voltar antes do tempo. Nossa, eu já vi histórias da galera em intercâmbio
fechar um intercâmbio de 1 ano e na primeira semana querer voltar porque não tá conseguindo se comunicar, não se adaptou, sei lá, com o tempo, com o clima, com qualquer coisa. Vá preparado, galera. Preparado principalmente psicologicamente. Como eu falei daquela vez, tome a decisão. A partir do momento que você tomou a decisão, você tá meio que se preparando psicologicamente. Você tem que encarar e saber que nem tudo são flores. Você vai ter perrengue, sim. E é normal, então os perrengues sempre servem assim como aprendizado para suas próximas viagens, com certeza assim é legal assim, não só como aprendizado. Depois você vai ter muita história para contar. Você vai contar dos perrengues e vai falar, cara, que da hora, caramba, olha quanta coisa que eu vivi. Hoje eu fico lembrando, às vezes eu paro para lembrar das viagens que eu fiz sozinho e falo, nossa, quanta história que eu já vi, quanta coisa que eu já vivi, quanta experiência legal. Em Nova York, por exemplo, foi uma coisa muito louca. Eu todos os dias eu acordava e pegava o mesmo metrô, a mesma linha de metrô, né, para me conectar com outras linhas e ir para onde eu queria. E uma certa manhã rolou um atentado no metrô. Realmente teve uma bomba no metrô, exatamente na linha que eu pegava todas as manhãs. E, cara, eu acordei assim, não foi bem um perrengue, porque assim, tinha passado e eu nem sabia. Eu acordei e quando eu vi, eu tava sendo bombardeado de mensagens no celular, assim, todo mundo perguntando, e aí, o que aconteceu? E aí, você tá bem? É engraçado que até meu antigo gerente tava lá. E ele tava em Nova York comigo não, né? A gente pegou férias juntos e fomos pro mesmo destino. Eu nem encontrei ele lá. E aí, nesse dia, ele tinha ido para o aeroporto, ele tava indo embora já. E ele, desesperado, me mandando mensagem, Vini, cadê você? Vini, tá tudo bem? Rolou um negócio aqui. E eu tava acordando lá e eu falei, cara, tá tudo bem, eu não tava nem sabendo, vou saber disso agora. E aí, o dia ficou meio estranho, sabe? Você vai pra rua, tá um clima meio estranho, o exército tava na rua. Então, assim, foi um dia meio diferente na viagem. Mas, enfim, isso é só um exemplo que eu tô dando pra vocês. Para alguns, isso já seria motivo de pânico. Talvez para a família dessa pessoa imagine se isso rola na primeira viagem que a pessoa tá sozinha. Talvez seja um motivo de pânico, principalmente da família. A família ia ficar desesperada, falar não, volta, porque vai acontecer mais. Não é assim, galera. Tudo que acontecer, você tem que pensar um pouco, parar, respirar e falar, é normal, tudo pode acontecer, vamos lá, a vida continua. Enfim, é isso que eu tinha pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu falei bastante até para um primeiro vídeo, mas eu espero que vocês assistam tudo. E deixa aquele joinha, se inscrevam no canal. Eu sou Vini no Mundo em todas as redes, agora YouTube, Instagram, e eu tenho o blog também. Inclusive eu vou deixar um link mais completo aqui, que eu escrevi sobre viajar sozinho. É um resumão, aqui que eu falei foi um resumão justamente desse post. Então, tem um link aqui embaixo do post no blog, visita lá o post, tem mais coisas lá. E é isso aí, espalhem esse conteúdo se você tem amigos também que tem vontade de viajar sozinho, encaminhe esse vídeo para ele. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, por favor, porque esse é só o primeiro vídeo. Vamos ver como é que vai acontecer daqui para frente e quero trazer muito mais coisas para vocês. É isso aí, valeu galera, até mais, tchau!